Deixa eu falar uma coisa. O Corinthians tem um bom histórico contra o Santos. Tem. A exceção é a época do Pelé. De lá pra cá, tanto que se você pegar o histórico do confronto, o Corinthians leva uma grande vantagem em relação ao Santos. Mesmo com os 11 anos de tabu. Mesmo com os 11 anos de tabu. Mesmo assim, a vantagem do Corinthians é muito grande. O Corinthians costuma jogar bem contra o Santos. O Corinthians costuma encontrar resultados contra o Santos. O Santos tomou de 7 do Corinthians. Pacaembu. Tomou de 7. O mesmo Pacaembu. 7-1. Não faz muito tempo. Faz o quê? 2005. 2005. Com o Tevez. Faz 13 anos. O Corinthians é o time que mais goleou o Santos na história. É mesmo? É. O Corinthians é o time que mais goleou o Santos. Aí chupa, Flávio. É só dar uma olhada. E o Santos é favorito? Óbvio que ele é. Por esse time do Corinthians aí, pelo momento que o Santos atravessa, é óbvio que ele é favorito. Mas é o Corinthians. Percebe? No primeiro turno não, no único turno, a única vez que eles se encontraram no Campeonato Paulista esse ano foi também no Pacaembu. E o Santos empatou no finalzinho, aquele menino lá, o Diogo Vitor, tá pedindo aí para o Santos ajudá-lo financeiramente. E o Corinthians mesmo jogando com... Tinha 37 mil pessoas no Pacaembu. O Corinthians foi lá, fez um gol, não lembro com quem que fez o gol. Com um cara do meio campo. Não lembro quem foi. O Santos só foi... O René Júnior. Não lembro. Acho que foi um chute fora da área. E acabou desviando e acabou entrando. O Santos só foi conseguir empatar no fim do jogo. Então tem esse histórico do Corinthians contra o Santos. Volto a dizer, para mim o Santos é favorito. Mas não acho que são favas contadas. De jeito nenhum. O Corinthians tem um histórico contra o Santos. O Corinthians é o time que mais goleou o Santos na história. O Santos venceu o Corinthians quando o Mano retornou para o Corinthians por 5-1 na Vila Belmiro. Foi em 2014. Você sabe quanto tempo fazia que o Santos não marcava 5 gols no Corinthians? 30 anos. Desde aquele 7-4 do Santos contra o Corinthians no Pacaembu em 63. Então mais de 30, bem mais de 30. Percebe? Desde aquela época, o Santos não fazia 5 gols. Eu tava no Morumbi. O Santos fez um 4-0 no Morumbi contra o Corinthians em 73. Foi tudo no segundo tempo. Que o Edu fez aquele gol. Isso. O Edu faz um gol que até hoje eu não consigo entender como é que ele fez aquele gol. É esse gol. Que ele pisa na bola. Tem um gol do Clodoaldo, tem um gol do Nenê, tem 2 gols do Edu. O Santos ganha de 4-0. Mas 5 gols contra o Corinthians, o Santos não fazia 5 ou mais, né? Desde aquele jogo de 63, 7-3. Eu tava no Morumbi naquele 5-0 do Corinthians que o Edmar fez 3. Mas lembra? Tá cheio de goleada do Corinthians. 5-1, o Rodolfo Rodrigues era goleiro do Santos. Tá cheio de... Se você pegar o retrospecto do Corinthians e Santos... 7-1 do Pacaembu. Tá cheio de goleada. E não é favas contadas também, porque o Santos também não tem nenhum super time. Melhorou muito com o Cuca. Subiu na tabela, mas também o Rodrigo não vai jogar. O Rodrigo não era uma alternativa legal. Qual que é o time do Santos pra amanhã? Time do Santos para amanhã. Temos um campinho aí para o senhor Mano analisar, produção? Esse campinho aí eu estava montando com vocês e o Micheletti ficou irritado comigo porque falou assim que discorda que o Carlos Sanches vai jogar nessa posição. E também é o seguinte, não seja injusto, porque ninguém na foto fica irritado com você. Cadê o campinho? Alguém fica, Pascoal? Vanderlei, Não. Vitor Ferraz, o Luiz Felipe, Gustavo Henrique e o Dodô. Defesa titularíssima. Você pode dizer que o titular é o Lucas Veríssimo, mas não joga faz tanto tempo que... Entre o Luiz Felipe e o Lucas Veríssimo também não tem diferença. Luiz Felipe e Gustavo Henrique é aquela dupla que ficou machucada há muito tempo no Santos e tal. Não, mas é titular. Tá. É o time inteiro. Aí você vai ter nos volantes, na volância, como diz o Pascoal, Yuri e Pituca, aberto pela direita Arthur Gomes e o Bruno Henrique aberto pela esquerda. O Carlos Sanches não vai ficar alinhado com o Gabriel. Ele vai ficar flutuando atrás do Gabriel com liberdade de movimentação. E o Derlis Ortiz, que voltou? Tá errado, então um 4-4-2. Na verdade é um 4-4-1. Exatamente. Vai jogar o 4-4-1, só que não sei porquê, não foi possível montar no 4-1-1. 4-4-1-1. Então, o Carlos Sanches não vai ser esse atacante. Só para deixar claro, porque então os caras vão chamar a gente de louco. Não é isso. O Carlos Sanches vai ter liberdade de movimentação. Ele caindo mais para a direita, claro que é o setor preferido dele. O Gabriel. Eu não gosto de Gabigol, você entendeu? Gabriel. É Gabigol, pô. É style pra caramba. Gabriel. Gabigol. Acho que esse time é um 4-2-3-1. É o que eu falei. Pode pintar um Derlis Bruno Henrique, Carlos Sanches, o Derlis Gonzalez. Não. Pra fazer aquele... Se você prestar atenção no jogo, você vai ver que as linhas...
Melhor esses assim? quatro se alinham. Isso, Melhor aí. assim. Esses quatro, Melhor Ali, ó, assim. 4-4-1-1. Agora Parabéns pra produção. Aê, produção! Produção! Mas a prática que eu faço... Mas você vai fazer uma perguntinha, meu senhor. O Délis Ortiz voltou na seleção do Paraguai? Ou o Délis Gonzalez? Délis Ortiz é repórter da TV Globo. O Délis Gonzalez não voltou? Palma do Pascoal! Pascoal, Um erro. O que é um erro a mais? Um erro a mais? Isso não custa nada. Não tem quatro no programa. Não, mas tem que ter um VAR. Tem que ter um VAR. Não, pode pôr. Não, não tem VAR. Não tem VAR porque não tem imagem, ó. Tava Não tem tem imagem. só áudio, Ele deu só o áudio. Não, mas daqui a pouco ele O cara solta. voltou na seleção do Paraguai e não vai jogar? Então, o Arthur estava treinando e o Cuca o manteve mesmo com a volta do Délis Da Délis Ortiz. Gonzalez. Direto do Brasília. Para não errar, vai. Então a tendência é que o Arthur Gomes saia jogando, até porque o Cuca gosta do Gonzalez entrando no segundo tempo. Essa é a preferência dele. E Facincani, se você vai assistir o jogo, claro que você vai assistir, você é atento à movimentação. Quando o Santos não tiver a linha não tiver a de bola, bola, isso, vai ficar uma linha de 4 atrás, outra linha de 4 à frente. Fechando ali. E o Carlos Santos pode até se infiltrar e formando uma linha de 5. E o Gabriel com liberdade lá na frente para marcar só a saída de bola dos caras. E ofensivamente, só soltando. 4 à frente, o Bruno Henrique, o Arthur espetando. Pra cá. Espetando. Espetando. Deixa de ser ridículo. Eu tô falando dos caras que acabaram com o futebol. Juro, eu tô falando dos caras que acabaram com o futebol. Eles vão falar o quê? Segundo você, a gente não pode falar mais nada. Você quebra toda explicação. Então, Eu como é que quero, você- não. Você Tá bom, tá então como é que seria? Eu falei, eu ouvi bem, o Arthur tá espetando. Espetando o O cara quê? joga espetado, joga enfiado, joga E ele pra não se frente. machuca? Não se machuca. E na churrascaria eles vão falar o quê? Tô falando dos caras que acabaram com o futebol. É a tática da churrascaria. Dois caras lógico, que é isso. Essa é nova, o Arthur joga espetando. dois jogadores Continue o espetados. espeto aí. Olha, o a Arthur vai vastidão jogar de uma boca palavras no outro. aumenta o vocabulário das pessoas. Você acha? Sem dúvida alguma. E é muito saudável. Porque a gente não pode ter um vocabulário de meia dúzia de Não, palavras. tem que ter. Futebol tem que ter. Não tem. Não tem que ter coisa Vocês nenhuma. estão deixando o Futebol futebol não muito é chato. um mundo à parte. Futebol faz parte do dia a dia das pessoas, do cotidiano do jornalista. Então, o Felipe Facincani faz muito bem usar as palavras. Obrigado, seu irmão. Faz muito Você bem. achou legal o espetando? Acho. Qualquer palavra que saia do lugar comum, do trivial, é importante para você melhorar o vocabulário das pessoas. Segundo o Benja, é Isso o só é jogador possível atacando. se você lê. É lógico. Se você lê. Se você não lê, se você só lê Instagram e Twitter, não vai melhorar nunca. Eu queria vai saber melhorar que nunca. livro que vocês estão lendo que fala que o atacante está espetando. Não é, não É o quê? tem Você leu o Alienista? nenhum livro especificamente de futebol. Você lê outros livros, descobre palavras, significado das palavras, Por exemplo, e você as adapta no seu linguajar do dia a dia. Por exemplo, o termo que é o mais, esse é o pior de todos, esse devia ser banido do mundo, o termo fechar a casinha. Isso é uma expressão. Mas isso é jargão. Isso é, Não, eu mas falar o isso fechar a casinha, você pega a chavinha da popular, você acha casinha. uma porcaria. O que você exato, quer? exatamente. Você não sabe onde você ver, joga. exatamente. Você assim, o cara fala assim, o cara vai espetar, o cara joga por beirado. Nossa, mas ele ensina na universidade. Aí o cara fala assim, então tá bom, então vamos mudar. Então, Olha aqui, vamos jogar assim, vamos fechar a casinha que é popular. Vamos fechar a casinha é uma porcaria. O que você quer que se fala? Sim. Você não gosta nem do A, defendo nem que do Z. Então eu não sei o que você Olha gosta. aqui, eu vou falar. É inacreditável. O futebol, a graça do futebol sempre foi a simplicidade do futebol. Fechar a casinha não é simples? É ridículo. Você quer mais simples que falar, vou fechar a casinha? Fechar a casinha. Pô. A Lívia, filha do Sormani, quando era piquititica, ela tinha uma Barbizinha, que quando ela ia nanar, ela fechava a casinha e a Barbizinha ia nanar. Tá certo? Quer ver como é simples? Você não sabe Quer o ver que como é você- simples? Vai lá. Flavinho, na minha opinião, o Arthur vai jogar lá na frente, tá certo? E lá atrás, o Corinthians vai jogar na defesa, retrancado. Ponto. É isso, vai se defender, evitar o gol de qualquer maneira. Point. Não é assim. Não. Você tem E o que Arthur vai explicar. jogar- Você tem que explicar. Tem que fazer pra esse cara Você saber. tem que explicar. Ele pode explicar. Se você tem que Como que é explicar para quem explicado? está nos ouvindo o que o Santos vai tentar fazer para sair disso, porque senão é só arrumar mais 6 bufões e nós saímos do programa. Exatamente. Nós saímos do programa. Nós temos a obrigação de explicar pros Coloque caras os 6 cones, traz o meu Exatamente. cone lá. Nós põe somos aqui no meu jornalistas, lugar. nós temos que explicar para quem está Então ouvindo. explica o que é um atacante que joga espetado. O cara que vai até a linha de fundo pra fazer a infiltração pela beirada da grande área. Só isso. É bufões? Já É o tá ponta, errado isso. É o ponto.
É o ponta, o popular ponta. Jogando pelas pontas. Pronto, há 30, 20 anos atrás a gente fala, bom, é o ponta. Ponta, exatamente. Ó, corre até a linha do fundo e cruza. Pronto, não é mais Qual o simples. problema, Nil? Você pode falar que o cara é ponta, que o cara joga espetado, João que o cara Paulo, joga não, enfiado, o o cara joga pela beirada. Que no Corinthians jogou como meia. O ponta, antigamente, o pai do Abel jogou no Santos. O Santos do Pelé, naquele time só jogava aquela bola de O bola. Facincani falou, meu pai jogava. Espetado. Então, mas naquela época, por isso que eu nasci. naquela época, o ponta, ele era ponta, ele não, dificilmente ele voltava para recompor. Era muito raro isso. Acontecia também. Então, a função desse jogador era só jogar na frente. Então, o Zagallo não jogava espetado. O Zagallo jogava. O Zagallo Ele não fazia, era um falso ponta? Ele era um falso ponta. Ele era um falso ponta. O seu pai mesmo, se você pegar o jogo do Santos contra o Vasco, no 10º gol do Pelé, você vai ver seu pai ajudando bastante o Rildo na marcação. Ele volta também. O lateral direito do Vasco era o Fidelis. E o ponta direita do Vasco, acho que era o Luiz Carlos. Nós vamos checar. O Michelete vai checar. Ô, Flavinho, E aí o seu pai ajudou muito ali o voltar. Rio. Como é que é por exemplo, o volante jogar flutuando? Como seria? Que isso, gente. Você entende o ridículo desse Não, o ridículo é você. Entendeu? O ridículo aqui com 54 anos é ficar imitando uma borboletinha no ar. Você parece um tonto, cara. Pô, Você acha? Flutuar, só para lembrar. Facincani. Flutuar é mais um termo do basquete que o futebol incorpora. Exato. Aliás, o futebol tem incorporado muito do basquete. O basquete é muito mais tático do que o futebol. triangulação, Todo essa mundo semana sabe perdemos disso. Os triângulos, né, que o futebol tem usado, umas duas, de uma década, 2 décadas para cá, isso é usado no futebol, no basquete há trocentos anos. A marcação pressionada, a marcação alta que eles falam hoje, marcação pressão, isso sempre existiu no basquete. Sempre existiu. Dobrar a marcação. Dobrar a marcação, triplicar a marcação, levar o cara para beira da quadra, ou então para lateral do campo, induzir o cara a um passo lateral. Próximo passo vai ser jogar com a mão. Você vai ter que encontrar saídas. Olha, para mim quem inventou o termo flutuar é a divergência. Para mim foi o pessoal da NASA. Mas aliás, ontem o foguete. Facincani, você viu o Corinthians? Ontem na Soyuz. Foguete lançado lá explodiu. na Rússia com Mas os caras os conseguiram cosmonautas norte-americanos e foram ejetados. Tinha um soviético, um russo e um americano que foram ejetados da nave por um problema numa válvula. Uma válvula de escape. Válvula de combustível. Facincani, o Corinthians corre risco de tomar goleada? Tá perguntando aqui para você o Carlos Alexandre Pires. Essa escalação do Corinthians, pra mim, é 65-35. A gente gosta de fazer proporção. Isso, 65% a favor do Santos, 35% do Corinthians. Habilidade, cara. Ó, Facincani fazendo bolinha. Isso, é muita habilidade. Ô Pascoal, o Corinthians sofre. Corinthians, você acha que concorda com o rapaz que está perguntando? 65-35. Gostaria de saber como é que o senhor chegou a esse cálculo tão preciso. Não é um cálculo preciso, apenas uma opinião, porque eu vejo que essa escalação no Corinthians é extremamente... Você tinha falado 65-45, hein? Aquela vez, eu me confundo às vezes. Você tinha falado 65-45, eu ouvi. Pode ver o VAR. Ele falou 35 agora. Ele falou 45. Agora acho que falou 35. É, Agora ele falou 35. Nessa ele foi bem. Eu me corrigi. Naquela passada ele foi mal. Aquela Nessa vez, ele foi porque aquela vez eu coloquei 10% de Lamborghini. Agora, Eu acho que o mas é o seguinte, Corinthians, esse time do Corinthians é extremamente vulnerável, né? É um time que, como todo mundo falou aqui na mesa, nunca jogou junto. Isso tem um peso bem significativo. Mas a gente tem que entender a necessidade. Não tem A gente jeito. tem que entender a necessidade. Só que o Sormani tem razão numa coisa. O Corinthians, não é que ele corre riscos de queda no Campeonato Brasileiro. Não, para, velho. Fala lá. Eu não vou falar. Você pede pra pôr essa aí. Eu peço nada, nem sabia disso. Não é que o Corinthians corre risco de queda. Eu não acho que o Corinthians vá cair no Brasileiro. Mas para evitar sustos, o Corinthians pode usar uma formação um pouquinho mais forte. Para pegar o Santos é um clássico, é Pacaembu. Joga no local pode acontecer? Correr o risco de ter lesão, um susto perder um de jogador ficar- importante para o jogo não, contra o não acho, Cruzeiro? não acho que Não dá. não. Você acha que tinha que Você tem que arriscar? apostar no título. O título Eu sei que próximo sim, é da Copa do mas Brasil. ao mesmo Eu tempo, acho que não tem que se o jogar Corinthians nenhum titular. começa- Também não. Se Eu o Corinthians tiro todo começa a mundo. largar demais, porque assim, Abel, não é uma garantia que o Corinthians será campeão na quarta-feira. Não, Se o mas Corinthians tem não que for tentar, campeão. pô. Então. Ele Tem tem chance a chance ainda. Mas, não, lógico. A perspectiva passa pelo time completo. Sim, calma. Se você não Só- tiver o time completo, Mas deixa eu diminui explicar- as suas Deixa eu possibilidades. explicar a minha visão. A minha visão é a seguinte: não é uma garantia, é difícil que o Corinthians conquiste o título na quarta-feira. Difícil.
Não impossível. Até difícil, com o time pô. titular. Até com o time titular. Precisa pô. ganhar por um gol só. Vai pros Mas é pênaltis. difícil, né? Hoje o Corinthians não dá essa perspectiva ao torcedor. Mas tá? tem que acreditar. Lógico que sim, óbvio, é evidente Então? que sim. Um gol dá, mas é complicado. Ponto. Agora, se o Corinthians perde esse título na quarta-feira, ele está fora da Libertadores. Ele não hoje tem força suficiente para tirar a pontuação até o 6º ou 7º lugar do Brasileiro. Ele tem que somar pontos no Brasileiro para poder sonhar com essa chance de disputar a Libertadores. O Corinthians precisa financeiramente da Libertadores no ano que vem. Precisa do título da Copa do ganhar a Brasil. Copa do Brasil, tá na lógico que Libertadores, sim, só que é o que eu falo. Você não tem a garantia desse título, não está palpável. o Você título da colocaria Copa do Brasil. titulares contra o Santos? Não titulares, mas uma mescla de um time reserva com alguns jogadores importantes. eu acho que não. Ou jogadores que possam dar um pouco mais de Facica, segurança. Só isso. passando o Santos, quantos jogos restam pro Corinthians no Brasileiro? 9, né? 9. Tem tempo. Amanhã o Corinthians tem que jogar assim mesmo, tá certinho. Amanhã, se perder pro Santos, Veja, perdeu. O que tem não pode é tempo. tomar o chocolate, porque chocolate afeta, bala, tira o toma ânimo, 3, tá. 4, 5, não. Agora um empate, perde de pouco e tal. Amanhã, não tem problema nenhum. O objetivo do Corinthians é quarta-feira agora. Se perder o título na quarta, você tem mais 9 jogos, Abel. Exatamente. Se fosse o último jogo, o penúltimo jogo do Campeonato Brasileiro e o Corinthians tá ali na beira da zona do rebaixamento, não está. Não está, eu acho que não Está tem time. muito próximo. Mas tem muito time atrás. Não. Tem calma. muito time atrás. O que é importante, Abel, a gente Tem muito time atrás, senhor O Mano. Corinthians tem 35 pontos. Sim. Tá? O Ceará tem 30, com um jogo a menos, contra o Cruzeiro, em Belo 5 Horizonte. pontos é bastante. Tá, pera um pouquinho. Se o Ceará empatar esse jogo contra o Cruzeiro, e pela bola que o Ceará está jogando, e pelo fato de o Cruzeiro estar na Libertadores, Copa do Brasil, pode ser até que ele poupe os jogadores, se ele empatar esse jogo, a diferença cai para 4 pontos. Não, você está falando de um time, do Ceará. Então, tem mas quantos times atrás do Corinthians? Então, O pera um Cruzeiro não pouquinho. tá na Libertadores. Não, o Cruzeiro é só a Copa do Brasil. Só a final da Copa do Brasil. O Cruzeiro Foi eliminado pelo gol, tá certo, só a final da Copa do Brasil. Sim, Não, eu acho tudo que o bem, Vasco- você está falando de um time. Quantos times tem Não, atrás mas do Corinthians? É que o Ceará está na zona de rebaixamento. Digamos que ele vai trocar de posição. Entre o Ceará e o Corinthians, tem acho que uns 4 ou 5 times. Você tem razão. Então. Você tem razão. E tem 9 Mas- jogos depois. Tá, eu sei. O Corinthians tem uma final quarta-feira. Eu não colocaria nenhum titular. também não. Se o Ceará empatar com o Cruzeiro, essa diferença cai para 4 pontos. Se o Corinthians perde para o Santos sábado. Então, tá tudo se. Claro, lógico, é tudo Tá. projeção. Se ele perder para o Santos, e nós chegamos aqui à conclusão que é possível isso de acontecer, Sim. porque pela fragilidade desse time do Corinthians contra o Santos, o Ceará recebe o Botafogo segunda-feira. E tem outro time também que estava É a na Chapecoense parada. que- É a Chapecoense. Também cai para 4 pontos. Chapecoense recebe o Vitória, que já está lá embaixo. Essa diferença cai para 1 ponto, Abel. Mas nós temos que considerar que o Corinthians vai jogar quarta-feira com o seu time titular o último jogo de mata-mata. Depois das 9 rodadas, tem todo o elenco à disposição para o Corinthians jogar. Eu acho que o Corinthians tem equipes Eu acho que o piores. Corinthians tem que ficar Tem esperto. equipes bem piores que o Corinthians que correm muito mais risco de Concordo serem com você. rebaixadas. Eu acho. Tem, O Corinthians só tem mais um jogo de mata-mata. Eu acho que ele tem que realmente preservar os seus jogadores para a partida de quarta-feira. Já não tem jogado bem, tem criado e finalizado muito pouco ou quase nada, mesmo na Copa do Brasil. Tem que preservar. Eu acho que não tem que correr risco, de repente, de ter uma lesão concordo com no você. jogo de um jogador importante contra o Santos e piorar a situação para quarta-feira. Eu acho isso. É o último. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. A chance do Corinthians cair em 2018. pequena. Não é pequena, não. É 0. É 0. Tá É bom. impossível. Não, matematicamente, ele tem, mas ele é tem impossível. chance de cair. O time do Corinthians A não é time pra cair, matematicamente, não tá assim. matematicamente, existe 9% de chance do Corinthians cair. Não fui eu que fiz isso. Isso está nos sites aí dos matemáticos que lidam com futebol. Então não é 0. Existe 9%. 9%. Então eu te pergunto, o Corinthians poupa esses jogadores, ganha a Copa do Brasil e é rebaixado no Brasileiro. Aí ferrou. Só que eu não O Palmeiras acredito. ganhou a Copa do Brasil e foi 2012. rebaixado. Só que Mas eu- era um time muito pior Olha que o aqui, Corinthians. olha aqui. Igual. Será que era muito Era pior? horroroso. Era. Eu era muito pior. Será que era Fez muito aqui. pior? Eu não acho que outro sim. dia. A gente Não fez. acho. Eu acho Não que é muito acho. pior. A gente Não fez acho. aqui, ô, seu Ué, mano. é só cotejar. Eu não acho. Você é o O Corinthians tem o Cássio, Goleiraço. o Fagner, Belo Jadson. lateral. lógico. Ah. O Jadson é o Valdívia do Palmeiras naquela Você época. tá louco? Não, o já. Valdívia quase não jogou. O Valdívia foi se jogar para escapar do rebaixamento. Em 2012, o Valdívia não jogou em 2012. Ele passou o campeonato machucado. Ele jogou no final ali só.
Bom, eu não vou ficar puxando pela minha. Você começa a Eu puxar, vou olhando vai aqui, descobrir que ele em jogou. cima do que você falou, você citou o Ceará. Atrás do Corinthians tem Botafogo, América Mineiro, Bahia, Vasco, Chapecoense. E depois vem os 4 da zona do rebaixamento. Então todos esses têm que ganhar. Sim, eu O concordo com Corinthians você. está perdendo, o Corinthians entra na zona do rebaixamento. Tudo bem, são 5 pontos do Ceará, que é o 17º, até o Corinthians. Mas o Ô, Corinthians, Abel, repito, a gente está 3 vitórias, o Corinthians não tem mais Abel, risco Abel, nenhum. 3 vitórias Abel. em 9 jogos. Isso. Não, a matemática diz o Esse seguinte. ano ó, pode ser Pascoal, você concorda 10, com o Facincani? Não, não, 44. Eu vou te escalar o Palmeiras. O Palmeiras tá era olhando terrível. no Você site. concorda com o Facincani, então? Você colocaria alguns titulares contra o Santos? Colocaria? Sim, sem Eu não dúvida. colocaria, não. Eu colocaria. Eu acho que o Jair tá agindo certo. O 44 é o Três se você vitórias. chegar, são 3 vitórias. Nós temos aí os próximos 10 jogos do Corinthians. Nós temos aí. O Corinthians pega. Ontem nós, inclusive, usamos essa arte no... O Micheletti estava lá conosco também, estava dirigindo o programa. Tem o Santos, tem o Vitória fora, tem o Bahia em casa, o Botafogo fora, o São Paulo em casa, o Cruzeiro fora, o Vasco em casa, o Atlético Paranaense fora, Chapecoense em casa e o Grêmio fora. Pô, são jogos chatos, cara. Com esses. Exatamente. Vocês estão Não, chatos. peraí. Ó, Pô, com não é? esses jogos aí que então- tem, então se eu o Corinthians falei não 0 ganha- cai pra -1, não cai. Então tá bom. Tá louco. Então vamos lá. Então vamos fazer. Desses 9, 10, tem uns Assim. 4, 5 que estão atrás do Corinthians lutando para não cair. Isso. Se o Corinthians perder realmente todos esses jogos, aí ele tem que cair mesmo. Então, mas é que eu tô falando, por exemplo, ué, só o Corinthians vai perder. Santos e Corinthians amanhã. Qual é a tendência? O Santos. Empate. O Santos ganha. Santos é Essa- favorito. Tendência é o Santos Então a ganhar. mesa decidiu que o Santos é favorito. A probabilidade é maior então, para o Santos. Tem 0 ponto nesse jogo. Aí ele vai jogar com o Vitória em Salvador, que está na zona do rebaixamento. Corinthians. Corinthians tem muito mais time. Muito mais time. 3. 3 pontos ou do não? Corinthians. Aí ele recebe Não, o não quer Bahia. dizer que vai ganhar, mas tem Bahia? muito mais time. O Bahia que foi lá em Porto Alegre, meteu 2-0 no Grêmio, e se não fosse a ajuda da arbitragem, teria vencido o jogo. Corinthians ganha. Ganha também. Bom, mas desse jeito ele não vai Calma, o Santos. Não, o Santos é uma. Ele vai empatar com o Santos. Ganha Não vai do pagar, jogo. não. A mesa deu. Por exemplo, Não, a mesa deu. Já deu os pontos. o jogo Como com o vai ser Vitória contra é o um Bahia? jogo difícil lá. também acho, O Vitória tá caindo. Eu não dou- cara. eu não Contra o dou- Bahia, contra o Bahia em São Paulo? Não, lá, Não, Bahia, Bahia São aqui, Paulo. isso aqui no Bahia São aqui. Paulo. Então, Onde o Corinthians Corinthians esse tem ano? que Onde ganhar. o Corinthians já tem, mas o Corinthians tem que ganhar para ser campeão da Copa do Brasil por você, também. o Corinthians perde Não os é 10 isso, jogos. Não, mas o é Cruzeiro isso. tem muito mais. Eu estou dizendo que Quem os pode jogos ganhar do do Corinthians Cruzeiro? são complicados. Eu não acho. Eu acho que há outros times que têm jogos também complicados. Eu não acho que o Corinthians vai cair. Também acho que não. Eu também acho que não vai. Mas eu acho que não é essa tranquilidade que você está falando. Tranquilidade. A chance é zero. Por exemplo, vai pegar o Vitória no Barradão. O Vitória do Barradão. Vitória Barradão, hoje o Vitória é um adversário Mas tá no difícil. Mas o Corinthians também não é, Benja. Gente, mas por que o 3 Vitória- jogos, o Corinthians não faz gol. Vem cá, por que Como que- é que vai ganhar jogos se Vem ele cá. não faz gol? E por quatro que, que que não o vence. Vitória, que não ganha de ninguém, que tá no desespero, que tá caindo, vai ganhar? Por causa do desespero. Ah, tá do desespero. joga em casa. Então Vitória não perde, não Joga em cai mais. casa. Porque no Não é desespero isso, ele vai ganhar os Benja. 10 Nós jogos. estamos dizendo que- O senhor não tinha falado Não, aquele pera, esquece o Palmeiras 2012. Não, é muito ruim. Não, tá bom. É mas muito a gente- ruim. Não dá pra comparar com o Corinthians. Vocês querem que eu escalo? É terrível. Termina aí, eu vou escalar Eu uma acho que coisa. vocês têm que é fazer que esse já negócio de vai passou, cair, assim. aproveita, porque mais 2, 3 rodadas não vai ter mais isso. Vai, fala aí. O que eu tem acho é que o possibilidade de Vitória, cair, o isso não Vitória existe, gente. numa situação de desespero, é um time mais difícil do que ganhar do que o Vitória. O Vitória vem de 4 derrotas seguidas. Eu sei. Vocês estão verdade. falando É uma todos os desgraça, jogos. é uma desgraça. Realmente, todos os jogos agora são difíceis, jogando, mesmo sim. contra os times que estão para cair. Mas são difíceis pro Corinthians, são difíceis pro Vitória, são pro difíceis América pro Mineiro, pro adversário. Bahia, pro Ceará. que pra todo isso? mundo. Mas- Ou só pro Corinthians que são difíceis. Não vai. Gente, Esses times vocês de não baixo estão vão ganhar entendendo. vários Ele jogos. tá achando isso. Ele tá achando isso. Achando o quê? Que vai ser são favas contadas. São favas contadas que o Corinthians não cai. Isso, Que o Corinthians não cai, são acho favas isso. contadas, Eu gente. acho que a chance de cair tá em 9%. Ele é muito O pequeno. campeonato inteiro, Mas o Corinthians bom tomar nunca cuidado, esteve é. lá na zona do rebaixamento, Pois vai é. ficar agora? Pois é, mas não é Quem proibido tira isso. isso? Dos Tá 10 no jogos, regulamento o que não Corinthians pode perde entrar? os 10. Sim, mas Tá no regulamento, o Corinthians não pode entrar na Pode zona entrar, mas o que eu tô dizendo, Então, não tem time pra Não, isso. agora Tem vocês que ser piores. Você acha que esse time do Corinthians é um time que dá segurança pro torcedor de que, olha, fique tranquilo, não vamos correr risco? Eu acho. Dá, acho De que também. vai Dá. ser campeão, não. Não, Assim, mas não que não vai precisa, cair, vai cair é assim, sim. óbvio. Não, Porque tem é um piores, time que não lógico. precisa tomar susto, entendeu? Ele não precisa tomar um susto. Hoje você está numa condição de, por exemplo, ficar a 4 pontos da zona, não é aquele sustinho, pô, mas 4 pontos da zona e tal. Não acho que cairá, não tem time. Comparado com aquele Palmeiras, ó, Qual era o Palmeiras? Bruno, que era um goleiro nota 1.
Arthur, que era um lateral, nota meio. Não, mas já falamos. Maurício Ramos, que era um zagueiro, nota 1,5. Roman, que era um zagueiro, nota menos 3. Mas você tá parecendo beijo. E o Juninho, que era sua opinião. E o Juninho, na minha opinião, não era assim. Não, e o Juninho, não era assim. E o Juninho, que era um lateral, nota menos 5. O Márcio Araújo, um volante, nota 2. O Correia, quando voltou, era um volante, nota 1. O Mazinho era um atacante, nota menos 0,8. E o Thiago Real era um meia, nota menos 2,75. Caramba. Michael Leite, o atacante, nota 3. E o Barcos, o atacante, nota 7 naquele E o Palmeiras. treinador? Gilson Klein, um técnico, nota 4. Qual é a nota que você dá pro Léo Santos? O Real Madrid Zagueiro? que é ele, viu? O Léo Santos, perto do Adalberto Roman e do Maurício Ramos. Qual a nota que você dá pro... O Léo Santos zagueiro? Do Que o Real Madrid que é? 5. 5. O Henrique você dá quanto? 6. Ah, então, aí que tá. Na sua opinião. Eu acho que esses jogadores, O Léo do Santos jeito você que dá você que nota? analisou, com ódio, aquele time do Palmeiras... Não é com ódio, analisei eu com analiso também. Pra analisei mim, o com Léo coração. Santos é um zagueiro nota 2. O Real Madrid que é Você ele. acha fraco mesmo, Sormani? Eu acho o Léo acho um Santos dos melhores muito zagueiros do fraco. Corinthians. Olha lá. Muito O fraco. Pedro Henrique eu concordo que é Muito melhor fraco. que ele. Acho o Henrique, Pedro Henrique acho o Santos é Henrique, o melhor. zagueiro do Corinthians, muito fraco. Muito fraco. Acho um bom zagueiro. O lateral esquerdo do Corinthians é o Danilo, é bom jogador. Bom jogador. Gosto dele. Claro, não é O o... Gabriel. Tá lá embaixo, tá do nível desses caras do Palmeiras, na minha opinião. Gabriel tá no nível desses caras que ele falou? Douglas, o nível desses caras do Palmeiras. Para, Gabriel, acho que não. Ralf, Mano, quem Gabriel falou mandou. do Ralf outro dia? Eu falei que joga muito. Mano, Mano, falou mal do Ralf. Eu não falei. Gente, o Jadson não joga. Como não? Não joga. Aí eu Ele não também- consegue jogar mas, bem. assim, mas perto desses caras, eles são muito tá melhores. brincando, Né, dá pra Sormani? Pode comparar. ser, pode até. São muito melhores. Esquece a comparação. Esquece a Ó, comparação. o único cara desse time aqui que caberia hoje O com o pé Barcos. nas costas é o Barcos. Só. O resto, Depois você pensar que você gosta de pesquisar, veja quantos jogos o Valdívia fez no campeonato O time do Corinthians, no campeonato 2012, brasileiro. O time do Palmeiras era bem pior que esse Só no Não, quarto não final. era pior, pode ser que era pior. 2012 nem jogou. Mas, gente, esse time, se você pegar o retrospecto do Corinthians, dos últimos 10 jogos, ele tem 2 vitórias. Precisa levantar o retrospecto do Corinthians, tô tentando levantar aqui. Levanta do Vitória também, que vocês estão falando com o Sim, Vitória. vem de Então 4 tem 4 derrotas. Não, porque o Vitória, consecutivas. vocês Não é estão isso, aqui com Beto. o Vitória. Não, vai ganhar, porque tá no Joga desespero. em casa, Benja. Oi daí. Joga em casa. Pega o retrospecto do Vitória no Barradão, vê como é que tá o Vitória, vocês estão loucos. Gente, Vitória, olha, o Paraná já foi. Para nada foi, O esquece. Paraná já caiu. Já. A chave. Esporte. O esporte Tá grande o esporte Tem está grande respirando chance. por aparelhos. O Sport teve uma virada Teve contra o contra o Internacional, Internacional. que pode significar a Olha, recuperação do time. O Ó, no Vasco, Brasileiro de 2017, o torcedor do Pode ter Vasco, 17. o torcedor do Vasco tem que se preocupar. Ou não? O Vasco, sim. O Vasco, infelizmente, o torcedor tem que se preocupar. A Chapecoense, o torcedor tem que se preocupar. O Botafogo, eu não acho que cai. Não acho que cai. Mas, gente, falando sério, a possibilidade do Corinthians cair é inexistente. É Eu acho inexistente. que inexistente, não. Tem uma perspectiva, tem aí 10%, 9% com pontos matemáticos. O Corinthians precisa ter cuidados. Precisa ter óbvio, cuidado. isso é óbvio, você Agora, vê se com Cruz e largar, Pedro, tudo. vamos jogar com o time reserva que não vai acontecer nada. Amanhã você jogaria com o time titular? Amanhã não. Nós estamos amanhã, então, O é só Corinthians tem que amanhã. pensar numa coisa, o que está mais perto para ele, que é grande, é ganhar a Copa do Brasil. É possível ganhar a Copa do Brasil? Pro Corinthians é difícil, é muito difícil. O time do Cruzeiro é melhor, fez um gol em casa, eu falei que é traz um complicado. resultado positivo. É complicadíssimo para o Corinthians. Retrospecto do Corinthians nos últimos 10 jogos. 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. E o do Nos Vitória? últimos 3... 4 derrotas, eu acabei de falar. 4 derrotas. 4 derrotas. Ali estão os próximos jogos do Corinthians. Olha lá, os próximos jogos. Amanhã, Santos, Corinthians. Quem ganha, o Pascoal? Para mim ganha Santos. Santos. Abel. Santos. Pacinca. Santos. O Flavinho. Santos. Ó, já ganhou. Então são 3 pontos, tá ok? Corinthians e Bahia. Quem ganha? Não. É Vitória. Vitória primeiro. Ah, não, desculpa. É Corinthians e Vitória. Quem ganha? 0 pontos por enquanto. Vitória e Vamos Corinthians. Quem ganha, o Facinca? Empata. O Flavinho. Empata. O Sormani. Empata. O Abel. Corinthians. Pascoal. Corinthians. Eu também Corinthians. E agora? Então e agora como é que faz? Não? Não, deu 3-3. 3-3. Produção, você vota em quem? Você é corintiano. Não, o A Michel produção falou Corinthians. Não Então vai. Só deu Corinthians. Não Corintiano, mas é um cara equilibrado. Não. Ele. Então são 3 pontos. Corinthians e Bahia. Não. Corinthians e Bahia. Esse não é. Não, Esse eu acho que o Corinthians ganha. Tira a cara ou coroa aí, joga aí, Eu ponta acho aí. que empata. Corinthians e Acho que Bahia Bahia empata? empata. Acho Você que vai jogo na empata. pressão. Corinthians ganha.
Eu vou falar empate por causa daquele do jogo Fala o do... número Eu acho aí. que ia ganhar. Vamos Então, lá. peraí, então quem também vai vou botar falar. o jogo da vitória? Também vou falar empate pra Não, ele poder, faz criança, pra poder tá bom. equilibrar. Olha, tá bom. Empate no É que hoje é Vitória. dia das crianças, as meninas vão ficar bravinhas. Não, Então, ó, você não tem que votar, tem que ser Vitória 5 e pessoas. Corinthians. Exatamente. É, Exatamente. você Pra não não vota, dar empate. empate, pronto. Você tem que ser 5 Vai dar pessoas. Tá bom, então não Exato, voto. pra não dar Então, empate. Vitória e Corinthians deu Vitória. Deu ganhamos. empate. Não, deu empate. Vitória. Empate. Não, não, deu empate. É um ponto. Vitória, vai. Um ponto. Não, Então, um ponto. um ponto. Vai, você Vai, tá com medo? Corinthians e Bahia. Vamos lá, Corinthians e vai, Bahia. fala. Vai, com medo que vai o dia cair. das crianças, pras meninas Não, aqui. não, não. Vai. Fala você, Facicano. Corinthians e Bahia. Corinthians. Eu também acho Corinthians. Eu acho que empata. Pra mim, empata esse jogo. Abel. Corinthians. Então, 3 pontos. 3 3 pontos pro pontos. Tá Corinthians. vendo? Não, Então já temos não quer, 4. não Então, quer. já tem Não, 4 já pontos. quer Não voltar, tumultua. a gente fazer novo pra ver se Não dá Bahia. tumultua. 4 pontos. Vai, vamos lá. A gente pode voltar. Botafogo e Corinthians. Peraí. Quem começa? Não, vocês podem escolher vocês dois. Não, não, vai, quem começa? Botafogo, vocês dois, vai. Não, não, não Botafogo. sei. Não, eu acho que sei. esse jogo o Corinthians tem condições de ganhar. Ganha. E você? Você dá Corinthians? Eu dou Aqui no Rio, né? Empate. Ô, Facinca. Botafogo. Ô, Abel. Botafogo. Eu acho que esse jogo o Corinthians ganha. Então, você que falou empate, você tem que decidir. Botafogo. Isso, pronto. Botafogo. Sabia. Tá bom. Corinthians e São Paulo. Certinho. Corinthians tem 4 pontos até agora. 4 pontos. Tem Corinthians 4 e São pontos. Paulo. Corinthians e São Paulo. Lá no Itaquera. Itaquera. São Paulo nunca ganhou em Itaquera. O máximo que ele conseguiu foi um empate. Não, mas o São Paulo. Não Vocês têm que passou, votar não no São passou Paulo, disso. Tá bem melhor. tá Não bom, passou disso até hoje. Acho que São Paulo tá em queda livre. São Paulo. São Paulo Pra mim também dá- acha. pra mim dá São Paulo, Corinthians. São Paulo. Eu acho que esse jogo aí pode dar Corinthians também. Vocês têm Esse jogo, certeza? pra mim, é pra empate. Empate. Você? Faça engane. Quem Você? empata? Não, eu dei Corinthians. Você? Eu e ele, Corinthians. Corinthians. Empate. Ele Você, empata Pascoal? também e você, Abel. Você, Abel. Então, nesse jogo aí, Corinthians e São Paulo, o Corinthians vai chegar assim. Se perder os 2 e outros 5 times ganharem os seus jogos, o Corinthians será Dá o rebaixado. palpite, Abel. Vai Abel, estar lotado, palpite. o Corinthians ganha. Então mais 3 pontos. Isso é 7 ruim. pontos. Posso falar Isso é um ruim, pouquinho porque antes de dar o já saiu do mas é rebaixamento. ruim porque tá Já saindo. saiu do 7 pontos. Vamos lá. Vamos lá. Já acabou. Segue o enterro. Já Não, saiu. não. Vai, Não, vai. 7 pontos. 7 pontos. 7. Precisa de 9. Mas vamos votar no Cruzeiro agora pra dar o que vocês querem. Ué, gente, vai. caramba. Ô, Facinca, vota no Cruzeiro pra ajudar os caras aí, vai. O que você acha que dá? Corinthians, Cruzeiro e A Corinthians. tendência é Cruzeiro. Isso, vai. tendência, Cruzeiro. O Corinthians caiu. Vai Não. Tem a outra parte. Tem outra parte. São 9 jogos. Aqui os 3 Cruzeiros já deu Cruzeiro. Já deu Cruzeiro. Que bom. Isso, Vamos agora lá, vira a vamos- página. Corinthians tá com Vamos 7 torcer pontos, pra é dar isso? tudo certo. Corinthians e Vasco. O Vasco com desespero deve ganhar. Eu acho que o Corinthians ganha esse jogo. Eu acho que ele dá Corinthians. Corinthians ganha esse jogo. Não, já deu 7 com 3, 10 pontos. 10 já tá pontos. fora. Daí já deu 10 Já pontos. deu 10. Calma, 10 não caiu. pontos. Não caiu. 10. Pera um pouco. 10 pode não salvar. Calma. Calma, tem mais 3 jogos aí. Vamos torcer. 10 pode, vai a 45. É, 45 Vai a não é garantia. 45 não não é é garantia. Peraí, vota aí. Atlético Paranaense. Não, deu Corinthians. Deu Corinthians, a gente já viu. Atlético Paranaense e Corinthians. Atlético Paranaense. Atlético. Aí, jogar lá é Atlético. Complicou. Corinthians e Chapecoense. O Chapecoense no desespero deve Acho que- ganhar, né? tem isso também. Eu jogaria um empate aí. Não, Chapecoense. Chapecoense. O Grêmio vai disputar o título na última rodada. Corinthians fecha o campeonato com 46 pontos. Então não cai. Chapecoense, a última rodada é a reedição de Vai 2007. empatar com a Chapecoense e perder do Grêmio. Quantos pontos? E aí, olha só, aí ele vai a volta, 46 Benja. pontos. Aí, Benja, volta o 46? fantasma de Vai, 2007. 46 Não cai. O último jogo com o Grêmio em Porto Alegre. O Grêmio ganha, cai o Corinthians. 46 Aí. pontos, eu acho que não Segundo cai. o Sormani, a 46 profecia acho dá- que Cai, pô. Ou seja, dentro daquilo que eu estava falando, a chance do Corinthians cair É pequeno. ela é pequena. É de uns 9%. Agora, precisa tomar cuidado. Percebe? Precisa tomar cuidado. É só isso Porque que eu acho. num Não desses custava aí, não nada. ganha? Não custava nada o Jair colocar alguns jogadores titulares na partida de amanhã contra o Santos. também eu acho. acho isso. Também Não custava nada. Olha aqui. Eu acho que não custa nada. Não custa nada. Coloca pra jogar. Pelo menos pode dar uma temperada no Romero jogo. e Henrique só não perguntar podem uma coisa. dificultar. O Romero e jogo. Henrique estão punidos com o terceiro cartão amarelo, já não jogaria. E o Romero foi para a seleção do Paraguai. Então, na zaga, não tem muito o que fazer. Né? Na zaga não tem muito o que mexer. Talvez botar O Léo Santos ele podia colocar, que é o titular, que tá Léo jogando. Santos, que o Pedro Tá jogando. Henrique. Que tem mais O lateral elenco. esquerdo, Danilo Avelar, podia jogar. Não jogou. O Fagner tá Quantos voltando jogos, de contusão. quantos jogos tem o Danilo Avelar no Vocês têm que jogar campeonato? quando? Contra o Santos. Não dá, Sormani. Não dá. O Corinthians Veja, não tem condição, Sormani. o Danilo Avelar Clubes não que jogou tem o mais campeonato elenco inteiro. pra fazer. Sormani, chegou agora. bem. Sormani, Ele não tá desgastado. Eu concordo plenamente com o Abel Neto. Agora não é hora. Quarta-feira é o jogo. Você tem, perdendo pro Santos ou não, você tem mais 9 jogos.
Não tem motivo para desespero algum. Eu acho que você acabamos de fazer a conta. O grande erro. Você põe o Danilo Avelar, você põe o Danilo Avelar mandar a zica lá, o cara se machuca, aí que ferra. Já joga o moleque, mas vem já. Aí tá o erro. Os clubes, os times que têm mais elenco que o Corinthians, não poupam todo mundo. Eu acho um erro. Poupa porque eles têm elenco, o Corinthians não tem. O Corinthians não tem. A questão Ele é essa. pode perder do Santos. Ó, Abel, mas o grande erro. Vamos parar pra pensar um pouquinho. Qual é o grande jogador do Corinthians que pode entrar nesse jogo e desequilibrar? Pedrinho. Ele vai jogar? Ele vai jogar. Então, fala, qual é o... Pascoal, não é questão do grande tem. jogador. Jadson pode A questão é do time. É o time. Vocês estão colocando a mesma importância esse jogo diante do Santos com o jogo de Não, quarta-feira, eu não. praticamente. A gente só não pode cair nessa ilusão de que faltam 9 jogos, de que tá tudo tranquilo. Gente, de o que Corinthians tem não tempo. tá na zona do rebaixamento. Tudo bem, mas veja, é assim, não tá. Eu acho que não vai cair, não Eu tem não time vejo pra teoria isso. do apocalipse, não. Tem segurança suficiente para permanecer. Não precisa correr riscos, não precisa flertar com o susto. Só isso. Tudo bem, você propõe o quê? exatamente. Que amanhã o Corinthians jogar com o time completo. Alguns titulares para tentar ganhar o jogo do Santos. Não tem que botar ninguém pra jogar, parceiro. Quero botar ninguém, porque o time do Corinthians vai ganhar o jogo quarta-feira. É Vamos quarta-feira. É, quarta-feira. Gente, antigamente. Entendeu? Vamos ver. Antigamente não, até pouco tempo atrás. Como é que é? Não É tinha o esse quê? negócio, entendeu? Que eu tô É só estudando? você fazer os exames lá do lactato, secar. Tem condição, bota pra jogar, pô. Não dá. O jogo é sábado. Aí tem domingo, segunda, terça e quarta. 4 dias depois, Gente, você vai jogar contra o Cruzeiro. Amanhã é um jogo sem importância para o Corinthians. Porque na quarta tem uma final importantíssima em casa, onde o Corinthians precisa ganhar. Ponto. Não há a menor necessidade. O que o Corinthians não pode amanhã é tomar um vareio, um chocolate, Vai tomar. Não vai tomar. Sabe por que aconteceu não tem isso? importância nenhuma. Só que não era rebaixamento. O Santos, em 2015, antes do segundo jogo da final contra o Palmeiras, você lembra? Da Copa do Brasil, teve um jogo contra o Curitiba. O Dorival Júnior era o técnico, colocou os reservas. Perdeu do Curitiba, perdeu a chance, depois não conseguiu classificar para a Libertadores. Só que apostava no jogo de quarta. Se ganha do Palmeiras é campeão, vai para a Libertadores. Perdeu a Copa do Brasil para o Palmeiras. Não foi para a Libertadores nem pelo Brasileirão. Mas acho que o Corinthians também não vai para a Libertadores. Só que o Corinthians não vai ser rebaixado, eu acho. Não vai para a Libertadores. A única chance do Corinthians ir para a Libertadores é ganhar esse campeonato. Mas muito mais importante do que ir para a Libertadores é ser campeão da Copa do Brasil. Então, é um tremendo título. Por isso que o Mas Corinthians... eu acho que não tem problema nenhum você fazer um jogo, 4 dias depois, você entrar em campo de novo. Problema não tem. Quando você tem um elenco, reduzido, que também já não é aquele primor. Não, eu também acho que Não tem nem a colocar menor o time necessidade. reserva nesse jogo faz algum sentido. É razoável, né? É razoável porque o campeonato tá longe de acabar ainda. O torcedor do Corinthians vai gritar o quê? Quarta-feira! E o do Cruzeiro? Vai gritar nada porque não vai ter torcedor do Corinthians. O do Cruzeiro vai gritar também? Tá quarta-feira, Cara, claro. podem mandar aí o que eles acham, os torcedores do Corinthians? Não, tem um monte de mensagem Já aqui, mas mandaram. antes eu vou mostrar pra vocês aqui, olha, os 10 próximos jogos.